com Antônio Lupi. Que houve? Normal, toda sexta-feira é desse mesmo jeito, com Antônio Lupi. Excelente tarde para você que acompanha a programação da CBN Campinas. A partir de agora está no ar o Arena CBN para aquele último suspiro da semana. Tá acabando, 4:06, daqui a pouquinho a gente já começa a pensar no final de semana, apesar de que desde cedo o Carlão de Freitas já tá com o celular aqui, com o celular colar, já tá planejando, protocolar, né? Protocolar apenas, não vale nada, não sobe, não desce, então pro Carlão tá tranquilo o futebol no final de semana. Ele já tá articulando as questões de farra. Eu sabia que isso ia acontecer. Tem, a garganta já está seca, ou não é, Carlos? Bom dia, não, boa tarde. Boa tarde, Antônio Lupi, boa tarde, ouvinte CBN. Sextou, né? Acabando, Apesar hein? que amanhã o bicho vai pegar, né? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado, um pouco de comedimento, mas molhar as palavras é sempre bom pra gente relaxar, né? Porque a semana foi uma semana pesada. Semana pesada, né? Pra dar aquela relaxada, né? Aquela tranquilizada. Você sabe que algo que me dá, que eu acho muito... Gatilho. Não é nem gatilho, mas algo que eu acho muito legal, quando você vai numa choperia, né? E aí o garçom vem e traz aquela bandeja, né? Aquela espumosa. Eu gosto disso. Aí ele entrega, agora que ele fala assim, saúde. Saúde. Cara, é um negócio tão gostoso. Parece que você quer dar um abraço nele. Nossa, não sei, agora deu gatilho, mas eu acho tão legal, cara. É uma sensação de liberdade. Que coisa Quando maravilhosa. você vai num estabelecimento desse, você prefere que o garçom te chama de amigo, de companheiro? Tem vários, chefe. Fala, meu amigo. Amigo, né? Amigo é legal, eu gosto. Amigo, hoje a minha inspiração. Essa é boa, hein? Essa com 3 latinhas você chora. Né? Começa a chorar e lembrar de várias coisas que você já viveu. É assim mesmo. É ou não é, Fábio Scheibe? Boa tarde, meu amigo. Tem derby, hein? Muitas coisas que a gente viveu. Não entendi, cara. Tem derby, hein? Tem derby. Domingo, 6:30 da noite, mais uma vez na Neoquímica Arena. Mas antes disso, tem os times de Campinas aí decidindo a vida na Série C do Brasileirão. Ponte só o Preta Guarani, já classificada. Ponte Preta já classificada, vai saber o lugar que vai ficar no final da primeira fase. E o Guarani com os 2 pés na próxima fase da Série C. É o seguinte, 4:08 da... É ou não é? Você falou, ué. Então, Quem cara, sou eu pra falar que não é? É o seguinte, hein? Boa tarde, galera. Já veio a primeira aqui, ó. É o Manuel Fernandes. Procede a notícia de que foi pedido o fim da recuperação judicial do Guarani. É uma questão que envolve aí documentos, né? O Guarani tem um prazo para emitir alguns documentos sobre a RJ, a recuperação judicial, e, se não me engano, é 8 de setembro, né? Eu tava até ouvindo hoje o nosso grande amigo Elias Aredes, que trouxe com detalhes na programação dele. Então, mas sim, tá? Tem uma solicitação aí de entrega de documentos sobre a RJ do Guarani. Beleza? Bom, mas hoje, Carlão de Freitas, dia 29/8, hoje é dia internacional do gamer. Você tem o costume de jogar videogame? Então, olha só, coincidência ou não, fazia muito tempo que eu não jogava, aí ontem eu joguei, esperei meu menininho dormir, porque ele não deixa, cara, eu jogar. Aí eu esperei ele dormir, eu joguei Betis e Sevilha, campeonato espanhol, empatei 1-1, sabe que é derby lá? Derby. Né? Betis e Sevilha, saí atrás do marcador, aí o Betis empatou, eu tava jogando com o Betis, verde e branco, e deu tudo certo, o empate fora de casa, pra mim foi bom, mas o meu é só um fifinha só, não sou viciado, mas um fifinha pra relaxar. Hoje tem gente que ganha dinheiro com videogame, com essas questões de live, de não sei o quê, é a profissão gamer, né, ela já existe. Meu menino gosta muito de jogar, ele não é esses gamers, né, mas ele acompanha no YouTube o que tem essa molecada aí, fazendo canal, né, de jogo e tal, e conquista a molecada. Eu né? perdi um pouco o costume de jogar videogame, eu nem tenho mais. Então, eu tenho, mas fazia muito tempo, acho que quase 1 ano que eu não jogava, aí ontem, não sei, do nada veio e bati um fifinha lá, mas só pra dar uma relaxada antes de dormir, mas o meu menino gosta muito. Boa. Hoje também é aniversário do município de Jaguaretama. Sabe onde fica? Não. Fica lá no Ceará. Opa, hoje é aniversário de Leme, hein?
Leme, dependendo da onde está em Leme, chega a CBN lá, sabia? Chega. Nosso Lucas Neri também, Lucas Neri. Joga lá no Leme. No Lemense. No Lemense, terra de Ferreirão, falecido Ferreirão, era de Leme também. E hoje é aniversário também do município de Teixeira. Teixeira também, não sei. Na Paraíba. São 3 cidades que hoje completam mais um ano de vida. Bom, é o seguinte, participação do ouvinte, o nosso WhatsApp já está liberado. E claro, se teve terça, se teve quarta, se teve quinta, a gente vai fechar a semana com o nosso novo quadro. Aliás, se você é cliente ou é dono, perdão, de uma grande empresa, tá bombando esse quadro. O quadro se chama Quem é o Jogador? Quem é o jogador? Então, se você tá indo embora do trampo, tá indo trabalhar, tá indo pra faculdade, tá indo pra casa descansar, tá indo buscar a patroa, os filhos na escola. Diamante, né? Não entendi. Quê? Diamante? Tá indo ver a amante. Ó, sai fora, Fábio, pelo amor de Deus. Esse horário cara. É bom, cara. A tarde é bom. Isso. A tarde é bom. Agora é curso pra como... O Fábio Scheib tá de brincadeira. Pelo amor de Deus. A gente tava falando de você agora há pouco. Vai 2 semanas, no máximo. A orelha ficou vermelha. Bom, hoje o nosso quadro é do Quem é o Jogador, envolve um atleta que passou por quais equipes, Carlão? Ele passou, pode falar as equipes? Pode. As equipes envolvidas no derby, né? Corinthians e Palmeiras. Corinthians e Palmeiras, que no domingo 6h30 se enfrentam na Neoquímica Arena. Então nós... já sei, o Viola, certeza. O Fábio Scheib, ele é precoce, né? É emocionado. É emocionado. Ele parece nosso amigo ali, né? Ansioso. Dá mais véspera de derby. Bom, é o seguinte, separamos um jogador que passou por Corinthians e Palmeiras. São vários na história. São vários. Só dar um recado, não é assim, né? Pode ir. Não é Evair, Rivaldo, Viola, que são aí, né, jogadores de um patamar elevado. Isso, não é grife. Jogador apesar que esse é bom, mas é de um segundo, terceiro escalão. De um segundo, terceiro escalão do futebol. Esse tá um pouquinho acima, mas não vamos falar mais, porque senão vai ficar fácil. Então vamos lá. A partir de agora, no nosso WhatsApp, 19 991869070, 19 991869070, você já pode começar a mandar os palpites de quem é o jogador que nós vamos falar no final do Arena. E eu vou dar dicas, claro, porque são muitos atletas que passaram por Corinthians e Palmeiras. Nesse começo de Arena, serão apenas 3 dicas. Boa. Vamos lá. Vamos ver. Esse jogador, ele não conquistou nenhum título, nem pelo Corinthians e nem pelo Palmeiras. Não levantou nenhuma taça, nem com a camisa do Timão e nem com a camisa do Verdão. Boa. Porém, segunda dica, ele foi campeão por um rival de Palmeiras e também do Corinthians, do estado de São Paulo. Quais são os rivais de Corinthians e Palmeiras no estado de São Paulo? Estado, São Paulo e Santos. Pronto. Aí a imaginação já fica... vai de cada um. Isso. E a terceira dica... Ele exala cheiro do gol. Artilheiro. Bom, as 3 primeiras dicas. Não conquistou nenhum título, nem pelo Corinthians e nem pelo Palmeiras. Foi campeão por um rival dos dois do estado. Sim. E ele exala gol. Tem o cheiro do gol, tem o faro do gol. São as 3 primeiras dicas que nós passamos para você, ouvinte do Arena CBN. A partir de agora já pode mandar aí o seu palpite pro 19 991869070. Quem é o jogador? Tá certo? Daqui a pouco tem mais 3 dicas durante o Arena CBN. Hoje tem sarcófago da Corrida Integração. 2002. Ano de Copa do Mundo. Ano do Penta. Ano de Ronaldo Fenômeno. Nossa, que saudade. Ano que o Palmeiras foi rebaixado, hein? Aí já não tenho tanta saudade, né? Pois é. Integração de número 19 e você vai acompanhar como foi a edição e a matéria, né? Que foi colocada no ar aqui na EPTV. Bom, é o seguinte... O WhatsApp tá liberado, nós estamos com o nosso quadro Quem é o Jogador? Quem é o jogador que passou por Corinthians e pelo Palmeiras, não conquistou nenhum título por nenhum dos dois, mas foi campeão por um rival do estado. Boa.
e cheira gol. É artilheiro. Quem você acha que é? 19 991869070. Você também pode mandar mensagem pelo nosso chat no YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Já imagina quem é ou não, Shaibe? Por essas dicas aí, elimina muita gente, né? Elimina, por exemplo, o Edmundo, elimina o próprio Viola, elimina o Luizão. São jogadores que ganharam títulos, né? Com a camisa tanto de Palmeiras ou de Corinthians também. Mas você sabe, você tem aí um palpite, mas não fala. Mas não sei a posição também, elimina o próprio Gamarra. Tô fazendo por eliminação, né? Elimina a Gamarra. Pelo jeito ele não sabe. Ele não sabe ainda. Não sabe ainda. Hoje é difícil, Ele citou um jogador aí, mas aí é papo de botequim. Você falou do Luizão. Você, como um representante palestrino, tem apreço pelo Luizão ou não? Claro, artilheiro daquela equipe maravilhosa dos 100 gols, né? Boa. O cara que marcava gol bastante foi ali, depois saindo do Guarani, que ele se destacou no futebol nacional. No Guarani tinha feito muito sucesso já, mas no Palmeiras, aquele time de 96, aí chamou a atenção do Brasil inteiro também. Palmeiras, que aquele time durou pouco tempo, né? Se tivesse durado mais, poderia ter conquistado mais coisas, mas o Luizão foi fundamental naquele título marcante. O Lupe, acho que o Luizão subestimado não, né? Pelo amor de Deus. Mas outro dia eu tava acompanhando uma entrevista dele. Cara, ele tem uma carreira sensacional, né? Luizão? Sim. Porque, cara, ele foi esse artilheiro importante no Palmeiras. No Corinthians nem se fala. E já no fim de carreira no São Paulo, ele foi protagonista, poxa. Pelo menos na final da Libertadores ele faz gol, ele revive aquela dupla com o Amoroso. E eu tive o privilégio de ver o Luizão marcar o primeiro gol com a camisa do Guarani num derby, um golaço. Derby de 93, Luizão com 17 anos, cabeludinho, né, tal. Fez um golaço em cima da ponte. Depois ele teve ali acho que o sucesso, né, subiu um pouquinho a cabeça, aí ele volta pro Guarani em 94 e aí o resto é história, aí foi uma sombra. Luizão que foi campeão em 2002 também, campeão do mundo, né, pentacampeão mundial, e jogou nos 4 grandes de São Paulo e em 2 importantes times do Rio de Janeiro, né, no Vasco, no Flamengo e nos 4 grandes de São Paulo. Boa. Bom, os palpites já estão chegando, hein? Tem gente que chegou perto? Não, ainda não. Então, quem é o jogador? Palmeiras e Corinthians, em domingo, 6h30 da noite. Nós separamos um atleta que passou pelos dois, mas não foi campeão. Mas foi campeão por um rival. E tem o cheiro do gol. Quem é esse jogador? Você pode participar do nosso quadro Quem é o Jogador? Através do 991869070. Eduardo Rodrigues está comandando o áudio aqui da CBN, é o piloto da aeronave, e a copilota é Samela Dipp, que está comandando o streaming. O Arena faz um intervalo e daqui a pouco a gente volta para falar de Série C do Campeonato Brasileiro, porque tem rodada importante pro Guarani e a Ponte Preta faz um jogo protocolar contra o Londrina. A gente volta já. Arena CBN. Oferecimento BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Cortag, 30 anos, com você, construindo o mundo. Quando eu escuto... Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca notícia na nossa região. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região.
CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. 4h23. Vamos começar aqui com o nosso Arena CBN, as participações. Ó, boa tarde, amigos do Arena, na minha querida Laranjal Paulista. Laranjal. Tem um boteco que o garçom chama todo mundo de galã. E aí, galã? Será que é Gilson Kleina? O que vai hoje? É o Cosme que mandou mensagem. Será que é o Gilson? O Gilson que tem essa mania, né, de galã. É bruxo e galã. É. Ó, vamos lá, começou. Segundo escalão, Paulo Nunes? Não é o Paulo Nunes. Segundo escalão? Tá louco? Pelo amor de Deus, Carlos Fernandes. O Cris Salvione... boa tarde, Lupe, Carlão, Fábio, tamo junto e Xeronal, assim como a frase clássico da amizade, a frase Eliel vir na sexta-feira e Mundial do Palmeiras, não se conjuga os verbos, o Cristiano Salvione dando aquela cutucada no torcedor do Palmeiras. Ó o Augusto, tá aqui, ó. É o Neto. Não é o Neto, Augusto. O Éder Alves. Mas ele conquistou pelo Corinthians. O Éder Alves está em Boituva, vendo os paraquedistas e ouvindo a Arena CBN. Boituva. Olha que legal, hein? Os balões, né? Também Boituva, né? Pula lá de... Esqueci o nome daquilo lá, como é que chama? Tem as asa delta. Isso, paraquedas, né, Bolacha? Paraquedas. O Dias, o Emerson mandou Roger, não é o Roger. Vamos ver esse aqui. Nossa, é verdade, o Roger jogou nos dois. Boa tarde, pessoal. Não, Roger Guedes, né? O Roger era atacante também. O Roger da Ponte, é o Rodrigues. Roger do Londrina agora, né? Roger Silva. Sim. Boa tarde, pessoal. Aqui é o Carlos Fabiano de Indaiatuba. Edilson Capetinha é de segundo escalão. Seria ele? Não é o segundo escalão. O Edilson Capetinha é primeiro ou segundo escalão? Primeiro. Opa. Ó, Edmar... Foi campeão, Edilson, também, nos dois. Edmar Bernardes. Quem mandou mensagem foi a Tatiane. Ele não foi... Na 88 ele não jogou contra o Guarani, mas ele fazia parte do grupo, né? Mas não é o Edmar. E no Palmeiras ele não foi... Ele foi vice, né? Em 86. Boa tarde. Eu diria o lateral Rogério, que tomou as pedaladas do Robinho, mas a dica cheiro de gol atrapalhou. O Rogério foi bem nos dois. Quem mandou essa mensagem aqui... O Rogério, assim, infelizmente pra ele, né? Pra quem é amante do futebol, aquele lance do Robinho foi maravilhoso. Mas o Rogério, ele ficou notabilizado por esta jogada. Mas ele foi bom jogador. O Rogério jogou em seleção. Euler, filho do vento. Lembrar, né? O Euler não jogou no Corinthians, né? Não. O Euler não jogou no Corinthians. Deixa eu ver mais um aqui. Só pra lembrar, não levantou título em nenhum dos dois, né? Não, nem no Corinthians e nem no Palmeiras. Tá. Sim, o Enigma, né? Boa tarde, o jogador é o Magrão, não é o Magrão. Na reunião de pauta ele chegou a ser cogitado. O Fábio Scheib queria que fosse Magrão. O Manuel Fernandes tá falando que é o Mirandinha, não é o Mirandinha. Marco Antônio
Marco Antônio Carvalho, do Jardim Botafogo. Eu acho que é o Miller. Não é o Miller. Não, o Miller conquistou Deixa no eu ver Palmeiras. o Wagner de Hortolândia. Esse jogador não seria o Alexandre Pato? Não, o Alexandre Pato não passou no Palmeiras. Não. Wagner de Hortolândia. Vamos ver mais um. Boa tarde. O jogador... Opa! Matou alguém? Matou. Deixa eu ver. Sérgio matou. Sérgio boa. matou aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Liguei o rádio agora, por favor. 26, então fomos bem de dica. Fomos bem de dica. O Fábio Scheib nem desconfia? Deixa eu ver. Eu desconfio de dois caras. Tá. Mas não sei. Fala um pouco do atacante Bagé e Zezinho do Caxias nos anos 80. Não, isso não. Não é esses aqui não. Elivelton. Não é o Elivelton. Campeão. Ele conquistou. Campeão, Palmeiras. Antônio José não é o Elivelton. Miller não é o Miller. Não. Por enquanto só um, hein? Serjão? Boa tarde. Fui vencedor de Tectoy. Joguei muito Tectoy, Mega Drive. Master É o Edson System Antunes, Mega Drive. Hoje é o dia do gamer. Finazzi, não é o Finazzi. Christian, não é o Christian. Bom, foi citado na nossa reunião. Foi citado também. Então, por enquanto, só... Deixa eu pegar aqui quem que acertou. Foi o Sérgio. O Sérgio já acertou quem é o jogador. Se você ligou o rádio agora, nós estamos com o quadro Quem é o Jogador? Quem é? Passou por Corinthians e Palmeiras, que se enfrentam domingo, 6:30 da noite, na Neoquímica Arena. Não conquistou nenhum título pelos clubes, nem pelo Corinthians e nem pelo Palmeiras. Foi campeão por um rival do estado. Sim. E tem o cheiro do gol, é artilheiro. Daqui a pouco eu dou mais 2 dicas. Boa. Carlão de Freitas, Guarani tem que vencer o Tombense... Tem que empatar com o Tombense e até se perder classifica, hein, Carlão? Sim, chega numa situação confortável, né, para a última rodada. O Guarani cresceu muito de produção com a chegada do Matheus Costa. São 4 jogos, né, e 4 resultados importantes, um empate contra a Ponte e depois 3 vitórias consecutivas contra o Ipiranga, contra o ABC e contra o Confiança. E chega muito forte para o jogo contra o Tombense, em o Guarani classificando, e é algo que deve acontecer. Eu vejo o Guarani com credenciais para brigar pelo acesso. É um time hoje que criou essa mobilização, principalmente a partir do último jogo contra o Confiança, que a torcida compareceu em grande número, uma festa maravilhosa foi feita no Estádio Brinco de Ouro, e o time correspondeu com um gol logo no início. Claro que alguns ajustes, né? Achei o segundo tempo do Guarani diante do Confiança um segundo tempo duvidoso, né? Porque jogou boa parte do tempo com o jogador a mais e não conseguiu aumentar o placar, não conseguiu impor um ritmo mais forte, poderia ter vencido com mais tranquilidade. Mas eu creio que o Matheus teve aí a semana para trabalhar e leva um time, o astral lá em cima, um ambiente legal de trabalho no Guarani nos últimos tempos com a chegada do Matheus, e tem todas as possibilidades de voltar de Campinas, ou voltar para Campinas, né, lá de Tombos, com a classificação. O ouvinte mandou uma mensagem de áudio, Bolacha, sobre o Guarani. Fala, rapaziada, tudo bom? Boa. Carlão, se o Guarani perder, que eu não quero que perca, mas se ele perder, tem alguma combinação que ele ainda se classifica? Depois fala com nós. A situação é bem tranquila, né, Lupe? Aí, ó, Guarani. Vai devagar. Ó, se perder... O Guarani só não passa. Se perder, ele perder, tem... Pode... Só peraí, Scheib, rapidinho. Se o Guarani perder, o Brusque, se 3 ou mais dessas situações acontecerem. Brusque venceu o CSA, Ituano venceu o Náutico, Floresta venceu o São Bernardo, o Botafogo venceu o Anápolis e o Confiança venceu o Retrô por 2 ou 3 gols de diferença. Ou seja, é muito difícil, né, Scheib? Exatamente. O Guarani vai para esse jogo contra o Tombense aí para carimbar a vaga, já com os 2 pés na próxima fase. E é um jogo para pegar moral justamente para a próxima fase da competição. O Guarani, para mim, desde começo desse mês aí do trabalho do Matheus Costa, tá com um time muito, muito legal, entrosou o time e chega com muita moral na próxima fase. Mas também não pode achar que vai ser vida fácil lá em Tombos, hein? Última rodada de campeonato. Não vai ter vida fácil. É sempre complicado, tem que encarar como se fosse uma decisão, e é uma decisão, mas encarar como, por exemplo, se o Tombense estivesse precisando, né? Então, ir com muita força. Não tem 2 jogadores importantes, né? Não vai poder contar com o Cicinho e com o Isaac, que são protagonistas, né? Quem você escalaria no meio, no lugar do Isaac? Eu acho que eu tô pensando meio eu tô acreditando que o Matheus vai de Cadi. Eu acho que ele vai dar uma recuada,
rodada aí para entender melhor o jogo, o propósito do Tombense, porque apesar dessa situação confortável, não deixa de ser um jogo perigoso, de risco pro Guarani. Então, eu acho que em primeiro lugar, como ele não pode perder, ele não vai correr riscos. Aí, com o desenrolar da partida, o Guarani conseguindo uma vantagem, ele solta a equipe. Mas num primeiro momento, eu acho que ele vai com o Cadi no meio campo para recuar um pouquinho. Contra o Confiança ele fez isso, né? Abrindo mão, ele sacou o Isaac. E no lugar do Cicinho vai o Justen, sem tantas novidades. E lá no Moisés Lucarelli, Chaib, é o jogo da amizade, né? Exatamente. Não vai mudar muita coisa, né? Mas assim, tem que jogar, é protocolo, né? Para ver realmente a posição que vai terminar nessa primeira fase, tanto Ponte Preta quanto Londrina também. A Ponte com a possibilidade até de colocar uma garotada aí para o Marcelo Fernandes conhecer o pessoal que pode ajudar a Ponte na segunda fase. A Ponte cheia de problemas, né? Perdeu 4 dos titulares aí nas últimas semanas e chega justamente na segunda fase aí precisando encontrar soluções para esses desfalques aí que o Marcelo Fernandes acabou adquirindo ao longo da temporada. Boa, deixa eu registrar aqui mais algumas participações. O pessoal no YouTube tá aqui com a gente, ó, o Diego Casanova, o Luiz Carlos Ubinha, pessoal que tá no YouTube também pode participar hoje do nosso quadro Quem é o Jogador? Daqui a pouco a gente vai falar sobre a rodada do Campeonato Brasileiro. Tem derby, tem Corinthians e Palmeiras, 6:30 da noite no domingão. Tem estreia do Vojvoda no Santos também. Tem o São Paulo que tá todo remendado para jogar contra o Cruzeiro lá no Mineirão. E hoje o nosso quadro Quem é o Jogador? Quem é? É um atleta que passou por Corinthians e Palmeiras. Ele foi campeão pelo Corinthians e pelo Palmeiras? Não. Ele foi campeão por um rival do estado. Sim. Quem? Santos ou São Paulo? Santos ou São Paulo. Isso. E ele tem o cheiro do gol. Por enquanto, só o Sérgio acertou aqui, nosso ouvinte. Já mandou mensagem, já acertou quem é o jogador. Daqui a pouco eu volto. Na verdade, não, eu vou dar mais uma dica, hein? Boa, isso aí. Na verdade, eu vou dar mais 2 dicas. Já, depois do Repórter CBN. Repórter CBN. Sexta-feira, 29 de agosto de 2025. O presidente Lula voltou a afirmar que vai adotar a lei de reciprocidade com os Estados Unidos após o tarifácio de 50% sobre produtos brasileiros. Durante o evento em Minas Gerais, o petista disse que o governo tem tomado medidas para proteger os empresários exportadores e os trabalhadores. Lula disse que a primeira medida adotada foi colocar 30 bilhões de reais de crédito para enfrentar possíveis prejuízos com exportações. A Polícia Civil de Minas Gerais indiciou o empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, de 47 anos, pelo homicídio qualificado do gari Laudemir de Souza Fernandes, de 44 anos, em Belo Horizonte. O suspeito também vai responder por ameaça e porte ilegal de arma de fogo. A pena pode chegar a 35 anos de prisão. Ele está detido preventivamente desde 11 de agosto. Os ministros Renan Filho, do Transporte, e Márcio França, do Empreendedorismo, criticaram recentes declarações do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Márcio França afirmou que Tarcísio foi indelicado ao dizer que o povo brasileiro não aguenta mais o PT. Declarou ainda que quando chegar a hora o povo vai escolher. Já Renan Filho disse que o povo não se cansou de Lula, mas de Bolsonaro. As manifestações aconteceram durante a entrega de uma obra na Grande São Paulo. A Corte Arbitral do Esporte adiou em um mês a decisão sobre o caso envolvendo o meia Matias Rojas e o Corinthians. A análise do caso estava prevista para hoje. O clube já foi condenado pela FIFA a pagar 40 milhões de reais ao paraguaio e pode sofrer um novo transfer ban se a corte ratificar a sentença. Atualmente, o clube paulista está impedido de registrar atletas devido a um bloqueio imposto pela dívida com o Santos Laguna do México pela contratação do zagueiro Félix Torres. No horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas.
4h35. Leandro Lopes, chegando com as informações do trânsito nas estradas da região. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Lupe. Uma ótima tarde para você e os ouvintes do Arena. Dom Pedro I, lentidão já começa a se formar no KM 141, acesso a Anhanguera, normal do horário de pico de horário de sexta-feira. Já sentido Jacareí, trânsito com paradas em Itatiba, no KM 102, ocorrência no local está causando lentidão, motorista vai reduzindo a velocidade. Já no KM 83, um pouco mais à frente, sentido Jacareí, trânsito foi normalizado no trecho de Atibaia, Dom Pedro I, motoristas devem ficar atentos ao passar pelo trecho, que diariamente conta com bloqueios para as obras da terceira faixa no local. Obras rolando também na região de Betel e Paulina na Zeferino Vaz, mas o motorista trafega bem. Lembrando que essas obras têm prazo para término em 43 dias, alargamento do viaduto. Anhanguera, sentido capital, trânsito lento no KM 60, ainda no Engordadouro, até a Avenida Jundiaí. Bandeirantes, lentidão de 3 quilômetros do 81 ao 84, sentido capital. Lupe. Obrigado, Leandro, que volta na programação da CBN com outras informações do trânsito. Petcare. Bom dia pra você. Amanhã, tarde pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quatro e 38, estamos de volta com a Arena CBN. Atenção para mais uma dica do quadro Quem é o Jogador, hein? Agora acho que o Fábio Chaib vai matar. Eu acho que agora o Fábio Chaib vai matar. Não conquistou nenhum título, nem pelo Corinthians, nem pelo Palmeiras. Foi campeão por um rival dos dois no estado. Quem são os rivais? Santos e São Paulo. Aí cada um vai de um jeito. É artilheiro, cheira gol. Vamos para mais duas dicas. Bora. Ele jogou com Vampeta. Ah lá, Fabião. Com Vampeta no mesmo time na Europa. Na Europa. Onde Vampeta jogou na Europa? Aí começa a caçar. Inter de Milão, PSV, Inter de Milão. Então aí vai caçando. E mais uma. Foi campeão do Mineiro Módulo 2 com o Ipatinga. Bela dica essa também. Que dica. Agora clareou, né? Com essa última aí, né, Fábio Chaib? Mas vocês estão errados. Ele conquistou o título no Palmeiras sim, velho. Ih, então o Fabião já matou. Será? Manda aqui no privado pra ver quem que é. Manda aqui pra mim no privado pra saber se Ganhou o Rio São Paulo, Palmeiras contra o Vasco, 4-0. Depois acho que estava na Copa dos Campeões também. Pô, aí não, acho que não. 2000. Não? Não. Mas acho que do Rio São Paulo pode ser, Lucas. Mas é um título importante, né?
que a gente vida fala. do Palmeiras. Palmeiras é muito grande. Manda aqui no inbox aqui pra ver Mas se então você já matou, então. Não, calma, Zé é colocado. Eu acho que a dica do campeão do... Ele tem o Ramos, como diria a Guarita, ele tem o Ramos dos gols, cara. Acabou, Cabrão. Então vai, boa. Tô aqui à toa agora. Fica ansioso, Nossa, né? a gente fica 3 horas. 4 horas fazendo a pauta. Mas vocês erraram na dica. Mas tudo bem, tá valendo. Você deu uma de VAR agora, hein, o anticlima. Chato, hein? Deu uma do... Chato, hein? Pô! Mas ele fica louco, né, com essas coisas. O Frederico falou que é o Alex Alves, não é o Alex Alves. Não jogou no Corinthians, Alex Alves. Agora pegou uma galera aí. Souza, não é o Souza. Christian, não é o Christian. Não. Aí, mesmo assim a galera... Túlio, não é o Túlio. Não, o Túlio não jogou no Palmeiras. Vi agora. Deixa eu ver. Vi agora. Mais dicas. Já vi que não é o Nilmar. Mas o Nilmar não jogou no Palmeiras. Não. É o Jefferson de Campinas. Não peguei muito as dicas pra ser o Nilmar. É a primeira vez que participa. Opa, boa, aí sim, seja bem-vindo. Ô, Jefferson, então as dicas... Ele foi campeão pelo Palmeiras, segundo o Fábio Scheib, mas não foi pelo Corinthians. Ele foi campeão por um rival dos dois no estado, artilheiro, jogou com Vampeta na Europa e foi campeão do módulo 2 do Campeonato Mineiro com o Ipatinga. Essa última acho que já definiu, né? O Claudinho da Tuba aqui, deixa eu ver aqui. Sidney de Campinas, é o Viola. Ou o Liedson, não é nenhum dos dois. Palmeiras? Alberto, não é o Alberto. Alberto foi citado na reunião de pauta, quase que... E poderia... não foi campeão da Copa dos Campeões do Palmeiras também. Cara, olha que notícia bombástica aqui, ô Lupe. Acho que até Fábio Scheib vai gostar. Você se lembra daquela menina fantasma do programa do Silvio Santos, que fazia aquelas pegadinhas do elevador e tal? Sim. Então, Sim. ela tá flertando com o Flaco Lopes. Flaco Lopes. Bombástica, né? Nossa, olha. Mas o Flaco Lopes na Argentina, né? A atriz está solteira desde 2024, o fim do relacionamento, tal. Carneiro matou. Ana Lívia Padilha. Com José Manuel Alberto Lopes. Falando nisso, Carlão, quem vai levar o clássico domingo? Corinthians ou Palmeiras? Eu acho que o Palmeiras tem mais condições, assim como nos outros clássicos, né? O Palmeiras tem mais time, tem mais elenco que o Corinthians. Acontece que em Copa do Brasil, o Campeonato Paulista eram decisões, né? E jogo de mata-mata ele fica muito igual. Agora em Campeonato Brasileiro e o atual momento, né? O Corinthians teve uma semana legal com vitória sobre o Vasco e a vitória sobre o Atlético Paranaense, mas muito remendado o time, né? Muito desfalcado. O Mateuzinho, que foi uma peça importante lá em Curitiba, participou do gol do Guinegão, sofreu uma lesão muscular, não joga. A alternativa vai ser o Félix Torres como um zagueiro pelo lado direito. E o Corinthians vai tentar na superação, aquela mística da Neoquímica, a torcida. E o Palmeiras não, o Palmeiras bem preparado, um Palmeiras robusto, fazendo uma boa recuperação depois do trauma da Copa do Brasil. E com poucos jogadores no DM, né? Só o Rafael Veiga, porque o Paulinho já é só ano que vem, o próprio Bruno Rodrigues ano que vem, ou seja, o Abel tem o de melhor, tem a volta do Aníbal Moreno. Por isso eu acho que o Palmeiras tem uma possibilidade maior de vitória sobre o Corinthians, mesmo sendo na Neoquímica Arena. E aí, Scheib? Espero que seja o Palmeiras, né, Lupe? Mas não sei como vai ser esse jogo aí. O Palmeiras ultimamente tem sofrido bastante com o Corinthians, principalmente esse ano também. O Corinthians, apesar da equipe ter menos poder ofensivo que o Palmeiras, poder de jogadores também, né? Mesmo a questão financeira também, o Corinthians tem saído muito bem contra o Palmeiras, principalmente jogando na Neoquímica Arena. O Palmeiras tem que ganhar esse jogo para continuar na busca aí do Flamengo, né? O Flamengo joga contra o Grêmio no Maracanã, provavelmente ganhe mais uma vez. Se o Palmeiras não conseguir um bom resultado contra o Corinthians, pode já definir aí, encaminhar meio que o campeonato para o Flamengo. O Palmeiras buscando se reencontrar depois dessas duas derrotas para o Corinthians agora nesse ano, né, cara? Ô, Fabião, nessa resenha de Palmeiras e Corinthians, né? A gente tem falado aí da recuperação do Palmeiras e acho que é o time que pode fazer frente ao Flamengo. Será que um revés diante do rival, né, um outro, seria traumatizante, atrapalharia demais? Eu não vou falar em campeonato, é lógico que atrapalharia, mas o ambiente do Palmeiras, que parece que está em reconstrução? Com certeza, né, Cabelão? Principalmente em relação à torcida, que cobrou bastante depois da eliminação da Copa do Brasil.
Até fez aquele ato nojento lá na academia de futebol também, jogando bombas para dentro do CT. O palmeirense cobra bastante isso, principalmente a organizada também. No último jogo, os palmeirenses cobraram uma vitória contra o Corinthians e nesse 2025 a relação com o arquirrival tem sido muito ruim. Então, para o palmeirense, nada melhor que vencer o Corinthians para pegar mais fôlego também, visando justamente o campeonato que o Palmeiras está atrás esse ano, né? Que é a Copa Libertadores da América. E o John foi embora, hein, Lupe? O John foi pro Nottingham Forest. E tem uma outra informação aqui que acabou de ser publicada, que o Wanderson do Mônaco, lateral, ele foi cortado. Ele foi cortado e o Vitinho do Botafogo foi convocado nesta sexta-feira pelo técnico Carlo Ancelotti. Vitinho do Botafogo, merece o Vitinho? Tá fazendo um bom campeonato brasileiro. A gente tá meio que carente, né, nessa posição, né? Era o Danilo agora mais como um zagueiro, o Wanderson tomou conta, mas já testamos vários, né? Ian Couto, Emerson Royal, né? E ninguém consegue se Nenhum com estofo, né, Carlão, realmente, de falar, nossa, esse cara é o titular da seleção, tudo aposta, né? Tudo aposta. O Vitinho não deixa de ser uma aposta. Teve outro que foi cortado também do Brasil, o Alexandro. Não, foi cortado agora dessa convocação, o Joelinton, né? Joelinton e Alexandro, os dois. Ele foi o menino do Bahia. Alexandro também, verdade. O Jean Lucas do Bahia, né? E Santos. Foi convocado, merece, hein? Cresceu. Ontem ele deu assistência pro gol do Juba contra o Jean Lucas na campanha do rebaixamento do Santos, ele foi meio que, né, ele e o Marcos Leonardo, né, lembra aquele jogo antes do Atlético Paranaense, que eles foram pra noite e tal, chegaram embriagados no dia do embarque, e foi pro Bahia e lá se reencontrou, e hoje ele é capitão do time, virou referência. E no final de semana tem a estreia do Vojvoda no comando técnico do Santos e Fluminense, o Santos ainda muito ameaçado pela zona do rebaixamento. Neymar, eu acho que não vai. Mesmo participando dos treinos, eu acredito que ele seria mais prudente, ou começa no banco, né? Mas eu acho que a grande novidade do Santos é a presença do Vojvoda no banco, porque ele vai ter trabalho pra caramba, porque na minha opinião, acho o time do Santos bem limitado. Primeiro ele tem que encontrar um time, né? Ele não consegue, o Santos não consegue encontrar, você tem dificuldade pra escalar o time do Santos, arrumar esse sistema defensivo, né, que virou uma verdadeira peneira neste campeonato brasileiro. Eu acho que se o Neymar não estiver 100%, é melhor deixá-lo até no banco de reservas para uma emergência, porque ele tem uma pequena lesão, mas é uma lesão, ainda mais ele que é reincidente, né, em lesão muscular. Então tem que tomar todo um cuidado aí para não perder o Neymar, né? É melhor você não tê-lo no jogo contra o Fluminense do que não poder contar com o camisa 10 na sequência do Campeonato Brasileiro. Então se ele não estiver perto do ideal, deixa ele aí de stand-by. Mas é a prova dos 9 aí do Vojvoda. Até então ele trabalhou no Fortaleza, um clube estruturado, um clube em que ele conseguiu aí se destacar, né? Um clube que ofereceu aí todas as condições, só que num ambiente mais favorável, mais tranquilo. Agora não. Ele pega o Santos, é uma outra repercussão, é um outro tipo de pressão. E o trabalho dele vai ser, ele vai encontrar alguma pressão, né? Porque ele precisa tirar o Santos dessa situação. E a bruxa tá solta lá no tricolor do Morumbi, hein, Fábio Chab? O Lucas vai passar por uma nova cirurgia, uma artroscopia no joelho, né? Pode perder a temporada, hein? Pois é, esse problema do Lucas começou lá em março, né? O Lucas que tá nessa temporada aí, indo e voltando pro departamento médico e agora, mais uma vez, acaba desfalcando o tricolor paulista. Não digo nem pelo Brasileirão, mas também pela Copa Libertadores da América. Não deve enfrentar a LDU nos 2 confrontos das quartas de final, assim como Caleri, assim como André Silva, assim como Marcos Antônio, tá se recuperando também, o motorzinho do São Paulo no meio campo ali. O São Paulo sofrendo bastante com contusões nesse começo de trabalho do Hernan Crespo, tem respondido muito bem. Esse final de semana o São Paulo enfrenta o Cruzeiro fora de casa, jogo complicado. O Cruzeiro tá com moral aí depois da Copa do Brasil, fazendo uma ótima campanha no Brasileirão, mas o São Paulo tem que focar justamente na Libertadores, tentar recuperar principalmente o Lucas para poder fazer um bom enfrentamento com a LDU, né? O Cleiton Andrade falou que é o Marcinho, não é o Marcinho. Marcinho, boa tarde, é o Keirson, não é o Keirson. Errou, boa tarde, é o Viola. Rodrigo de Campinas, não é o Viola. Boa tarde, pessoal do Arena, aqui é o Wilson Capelli, de Vinhedo. O jogador em questão seria o David? Não é o David jogou Capelli. No Palmeiras. Beto, de Americana, Leão, Eurico, Luiz Pereira. É o Beto, de Americana. Jogou no Corinthians e Palmeiras. Ricardo Oliveira, é o Fábio Carnevale, de Campinas. Não jogou nenhum dos dois. Não, né? O Ricardo Oliveira não jogou. Não.
No Corinthians ele fez uma base, né? Mas nunca chegou a aparecer. Mas foi ser campeão no Santos. O Ricardo Oliveira não jogou no Corinthians, eu não lembro. Não, ele fez uma base, um sub-17, sub-20, mas não... Deixa eu ver aqui, Fernanda Gramari mandou uma foto engraçada, depois vou mostrar pro Carlão aqui, Gramari. O Flávio Luiz, o jogador é o Alberto Luiz, não é o Alberto Flávio. O Flávio Luiz falou que o jogador é o Alberto Luiz, mas não é o Alberto Luiz. Nilmar aqui, boa tarde. O Alberto ele jogou com o Filipão no Palmeiras, já se dissolvendo, né, Parmalat. E no Corinthians, não lembro do Alberto no Corinthians. Charles, não é o Charles, passou pelos dois, hein? Charles, qual Charles? O volante? Um volante. Jogou no Cruzeiro. Liedson, Sidney de Campinas ou Viola, não é nenhum dos dois. Acertou aqui, ó, final do telefone 8512. Eu vou dar mais uma dica, hein? Esse jogador é o 6º maior artilheiro do Cruzeiro. Opa, aí já melhorou. 6º maior artilheiro do Cruzeiro. E no domingo anterior à Páscoa tem o seu sobrenome, o domingo. Aí, tá bom? Mais 2 dicas. Ó, o Frederico do Swiss Park falou que é o... que jogou no Vitória. Jogou no Vitória também, viu? Alex Alves, não é o Alex Alves. Não é o Alex. Euler, o filho do vento, não é o Euler. É o Carlos de Sorocaba. Seria o Luizão? Domingo 3-0 pro Verdão. Abraços pra vocês. Não é o Luizão. A Julie é o Rincon. Não é o Rincon. Deixa eu ver aqui outro. Fala, Lupe. É o Camilo Paulo Luca de Limeira. Foi o Camilo. Camilo? Não lembro. É o Paulo Luca de Limeira. Valeu, Paulo. Deixa eu ver aqui mais um, se alguém... Opa, Marcelo, agora acertou o Éder. O Éder agora acertou, agora o pessoal tá acertando. Boa tarde, amigo. Adoro vocês. Primeira vez que participo. O jogador é ele mesmo. Pô, a galera tá... Agora acertou. É o Reop. Tá bombando. Bombando. 10-10. Acertou. Agora a galera tá acertando. Olha lá. Agora tá todo mundo acertando. Vamos pro intervalo, mas antes... Carlão de Freitas tem um recado pra galera, hein, Carlão? Eu tenho um recado, Lupe. Tá amanhã, hein? Verdade. Bem lembrado. Atenção. Então, muita atenção. Devido ao enorme sucesso do Mega Electric Day, a BYD Daruge estendeu condições especiais até sábado, dia 30. Sábado, dia 30, amanhã. Você pode sair de BYD Song Pro GL 2026 com bônus de até R$10 mil ou taxa zero. E tem mais, o BYD Song Plus 2026 chega com 4 opções imbatíveis para você escolher. Bônus de até R$20 mil com o seu usado na troca, ou IPVA 2025 grátis, ou taxa zero, ou ainda 1 ano de seguro grátis. Mas atenção, é a última chance de economizar com condições exclusivas só até amanhã. Passe em uma das 7 lojas BYD Daruge e aproveite. BYD Daruge, pensou BYD, pensou Daruge. Arena CBN. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa... Vôlei, oferecimento Unimed Campinas, entende você como ninguém. IGA Atacado, há 60 anos sendo referência em satisfação e economia.
As oitavas de final da Liga Mundial de Vôlei Feminino começou nesta sexta-feira. A Holanda venceu a Sérvia por 3-2 e o Japão venceu a Tailândia por 3-0. O Brasil entra em quadra no domingo às 10h30 da manhã para enfrentar a República Dominicana. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das obras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia. 4h57, um abraço pro Washington aqui que mandou a mensagem pra gente, deixa eu ver, boa tarde Corinthians 2, Varmeira 1, Washington de Campinas, Milton de Montemor, valeu, ó, o pessoal agora acertou, é o Marcelo Ramos. Deixa eu ver aqui, a Dilson de Americana, acertou também, Marcel acertou. Agora a galera tá acertando tudo, ó, olha lá, final do telefone. Que jogador, Marcelo Ramos, hein? Bom. Jogadoraço, cara. O Carrasco do Verdão. Quem é? Carrasco do Palmeiras. Cláudio Piva, era mais uma dica que tava aqui, ó, na década de 90. Júnior Vian também acertou, final do telefone 1010 também, mas o Sérgio foi o primeiro, hein? Boa, obrigado a todo mundo que participou, tá bom? Muito legal os ouvintes. Ó o Guto, ó, bora, vai chover, vambora. Bora, já deu. Bora. Valeu, gente, pelas participações. Bom, é o seguinte, vamos abrir o sarcófago? Ah, verdade. 2002, Copa do Mundo, edição de número 18 da corrida Integração, e você confere como foi com imagens no YouTube, com áudio no 99.1 da CBN Campinas. Antes da largada, os atletas do pelotão de elite não perdem a concentração. Para elas, o alongamento também é importante, mas sem deixar de lado a vaidade. Valdenor Pereira dos Santos, vencedor da prova em 96, 98 e 2001, fala da expectativa de conseguir o tetracampeonato. Nós vamos tentar, né? O objetivo é esse, mas o mais importante é a gente estar competindo. Disposto a atrapalhar os planos de Valdenor está Rômulo Wagner da Silva. Eu espero estar no pódio. Quem sabe, primeiro posto. Entre as favoritas, um ponto em comum. Nenhuma delas conseguiu um título na corrida Integração. Márcia Narlock participa pela primeira vez e já está no grupo de elite. A gente sempre espera um resultado bom, que é o que eu estou esperando, né? Mas sempre respeitando as meninas que também, claro, que vêm todas para ganhar também. Logo nos primeiros metros, os favoritos começam a se destacar. Valdenor assume a ponta, mas é seguido de perto pelo companheiro de equipe. Na subida da rua Jorge Krug, no bairro Guanabara, a prova se define, com a liderança de Rômulo, que demonstra ótimo preparo físico nos últimos metros. Rômulo cruza a linha de chegada em primeiro lugar, com o tempo de 29 minutos e 58 segundos. Esse resultado para mim foi muito importante. 4h59, tá aí a corrida Integração, ano 2002. O pessoal corre pelo Cruzeiro, hein? Cruzeiro, aliás, é uma das grandes equipes de atletismo. Bom, é o seguinte, a gente vai embora, mas amanhã tem Futebol Globo CBN com a última rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Mas antes, quem leva o clássico? Corinthians ou Palmeiras, Carlão? Palmeiras leva, Lupe. E aí, Chaibe?
Acho que é da Palmeiras, né? Palmeiras tem que vencer para mostrar uma resposta para a torcida. O Palmeiras acaba denunciando Andrés Pereira, viu? De forma oficial agora. Boa, eu acho que o Corinthians vence 2-0. Bom final de semana para todo mundo. Até amanhã no Futebol Globo CBN com Ponte Preta e Guarani em campo pela Série C. Arena CBN.